Olá pessoal, bem-vindos a um novo episódio e agora para mais um episódio da série que eu estou a fazer de Humanizing Sex Workers ou Humanizando ou Humanizar Trabalhadoras Sexuais. Tenho aqui comigo hoje a Cá Dantas, do Brasil, que é a escritora, dona do canal do YouTube Conta Cá e criadora de conteúdo adulto, e vamos falar um pouco sobre trabalho sexual. Ela também interessa-se por marxismo, vamos também falar um pouquinho sobre isso, e talvez feminismo, e vamos também tentar falar um pouquinho do One Piece, que é assim, eu faço entrevistas com intelectuais e nunca consigo, é muito difícil encontrar alguém que fale seriamente sobre o One Piece, portanto, vamos ver o que é que sai daqui, não é? Cá, bem-vindo ao canal, é um enorme prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que tem sido muito importante ocupar esses espaços para nós que somos trabalhadores sexuais e falar, né, sobre as nossas condições de trabalho, as nossas Uhum. crenças políticas, sociais, enfim, e principalmente a reivindicação que nós fazemos pelos nossos direitos, pela legalização em alguns casos, né? Há Uhum. países, lugares em que o trabalho sexual ele é criminalizado, e mesmo quando não é na letra da lei, ainda assim as trabalhadoras sexuais são submetidas a grandes violências e precariedade. Então é importante ocupar esses espaços e eu gostei muito do título da sua série de Uhum. entrevistas, né? Que é humanizando as trabalhadoras sexuais. Então, muito obrigada pelo convite. Claro, ora é essa. Já agora, eu gostava de começar por uma pergunta assim mais abrangente. O que é o trabalho sexual? Quando se fala de trabalho sexual, ou no caso, como é uma trabalhadora sexual, como é que definiria trabalho sexual? O que é que está incluído no trabalho sexual? Bom, o trabalho sexual, ele envolve vários tipos de serviços de natureza, claro, sexual, como o nome fala, e é importante, primeiro de tudo, enfatizar que é um trabalho, né? O trabalho sexual ele tem várias atividades, então não é só a prostituta que vende um período de tempo para fazer trocas sexuais com o cliente que está exercitando essa atividade. Então a gente tem as Hum. cam girls, por exemplo, que são as meninas que trabalham apenas no meio online, fazendo shows privados ou entrando em chamadas. Hum. Tem as próprias atrizes de filmes Uhum. pornográficos. No meu caso, que tenho um canal pornográfico, né, que é o Orgasmo Santo. Então eu vendo assinaturas desse canal e por dentro dele também interajo com os meus clientes, as pessoas que consumem o meu conteúdo, faço vídeos personalizados. Então isso também é uma atividade dentro do trabalho sexual e quaisquer outras que envolvem, né, um pagamento por um serviço deste cunho, dessa natureza. Então, é um serviço que envolve um tempo de serviço prestado em troca de um pagamento, enfim. Então, essas são as características do trabalho sexual. Já agora, orgasmo santo, isso é uma provocação às pessoas religiosas? Sim, mas é uma provocação, acima de tudo, é, com a minha própria história, porque Sim. eu tive uma formação cristã, então foram muitos anos da minha vida frequentando uma igreja evangélica. Uhum. Eu acredito que ela exista aí em Portugal também. Você vive em Uhum. Portugal, Ricardo? Sim, 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 sim. Ela se chama Congregação Cristã no Brasil, então, no seu país, certamente ela deve se chamar Congregação Cristã em Portugal. E é uma igreja na qual as mulheres cobrem a cabeça com véu, sentam-se separadas dos homens, tem toda uma organização bem tradicional. E, enfim, a velha ideia de que as mulheres devem se submeter aos homens,
Não existem Hum, mulheres em cargos de liderança, apenas homens e por aí vai. Então, fui criada nessa igreja, dentro dessa denominação, e fiquei nela até os 21 anos de idade. hum, E por causa dessa minha formação, que foi, enfim, um período da minha vida muito turbulento, com muitos traumas, claro, né? Crescer numa igreja que tem essas tradições, crescer sendo muito tolhida. Então, com relação principalmente à minha vida sexual, ao meu corpo, à minha nudez, enfim, toda sorte de comportamento sexual reprimido. Então, quando eu me desvinculei da igreja, que eu comecei a publicar as minhas histórias, né? O meu primeiro livro se chama Boca de Cachorro Louco, mas logo depois desse primeiro livro, eu publiquei um livro de contos eróticos ilustrado que se chama Orgasmo Santo. E Orgasmo Santo exatamente para brincar com esse estado de graça que, no caso do livro e dessa metáfora, significa que pode ser alcançado através do gozo, do hum. orgasmo. Então, é o título de um blog que nomeou um livro, e como eu já tinha esse livro, já vinha fazendo esse trabalho com a escrita, eu resolvi utilizar o mesmo nome no meu canal pornográfico. Felizmente, esse canal tem sido muito bem sucedido, apesar do grande índice, né? Apesar não, por causa desse grande índice de clientes que são cristãos, e a maioria deles acaba não se ofendendo, né, com esse título, eles ficam mais curiosos. Mas tem gente que se ofende, que acha que é uma blasfêmia. Não, isso lembrou-me, sabe que aqui em Portugal há um autor que é o Eurico Cebolo, não é muito conhecido, mas eu conheço porque tenho interesse nestas coisas, mas o Eurico Cebolo tem livros como A Prostituta Virgem, A Filha do Padre, portanto, já, já está a ver Filha do qual é o padre, caminho. excelente. Ah, bem, eu gostava de lhe perguntar quais é que acha que são, ou quais é que diria que são os prós e contras do trabalho sexual? Olha, Ricardo, eu falo de um lugar muito confortável, Hum, porque, primeiro de tudo, porque eu pude escolher fazer esse trabalho. Não foi uma imposição da vida e das dificuldades, foi um pouco também, claro, porque é claro que se eu não tivesse outros objetivos financeiros, eu não teria ingressado nesse meio. O meu hum, trabalho como servidora pública na área da educação teria sido suficiente para uhum, eu alcançar esses objetivos, mas eu queria poder fazer não apenas coisas por mim, mas também pela minha família, né? Resolver a situação de moradia dos meus pais, a minha própria, eu ainda não tenho casa própria, enfim, então são etapas que vão ainda sendo conquistadas, mas que não eram possíveis dentro do escopo do meu trabalho ali como servidora pública, era um salário modesto. Então, eu decidi entrar no trabalho sexual porque, para mim, foi uma oportunidade de unir o útil ao agradável. O ganho financeiro a uma coisa que eu já gostava muito de fazer, que era me exibir, que era performar sexualmente, enfim, é uma coisa que eu faço com muita naturalidade e prazer mesmo, né? E que eu já uhum, fazia através da escrita do imagético ali, formado através do arranjo das palavras, nos livros, nos contos, e que eu resolvi transformar numa produção audiovisual. E para mim foi muito tranquilo, assim, nunca senti vergonha, ou receios, ou ansiedade com relação à exposição. Por isso que eu digo que, para mim, eu respondo a essa pergunta de um lugar muito confortável. Para mim, a mais próxima do que contras, né? Tudo na minha vida melhorou, qualidade de vida, eu tenho mais tempo para fazer as minhas coisas, para me cuidar, para poder ir a uma academia, para ir a um médico, para resolver as coisas mesmo do dia a dia, na domesticidade do lar, enfim. É,
Mas realmente eu posso falar de um contra que eu sei que ele é para todas, assim, que é o fato de a gente precisar se expor muitíssimo para poder ter esse retorno financeiro, né? A depender da atividade que você faz. Eu, por exemplo, tenho um canal pornográfico. Então eu preciso ser vista, eu preciso ser conhecida, eu preciso que as pessoas saibam que esse canal existe e que elas tenham interesse em ir até lá, fazer assinatura e assistir aos vídeos. E para isso, eu preciso me expor muito. Todo dia eu tenho que fazer posts e compartilhar link, e pensar em alguma piadoca, alguma coisa boba, assim, que faça as pessoas rirem, ou que me achem sexy, engraçada, interessante, e vão até o meu canal. Então, a exposição, ela é bem pesada. Eu sinto, por exemplo, que eu preciso estar 24 horas por dia conectada ao meu celular. Mas veja só, né? Isso é um problema moderníssimo, é um contra Sim. moderníssimo. Existem outras situações que afetam a vida das trabalhadoras sexuais. As meninas que são prostitutas, por exemplo, elas precisam lidar presencialmente com muitas formas de violência, de perigos, ameaças. Então, até uma das razões pelas quais nós reivindicamos tanto que esse trabalho seja regulamentado é pela própria segurança dessas meninas, né, que estão fazendo esse trabalho e recebendo seus clientes presencialmente, enfim, é preciso mantê-las em segurança, garantir que elas sejam remuneradas justamente pelo tempo que elas empregam fazendo esse trabalho, que elas sejam atendidas por políticas públicas de saúde, sem discriminação, sem preconceitos. Então, existem contras nesse sentido, de que muitas mulheres, por necessidade, elas acabam se submetendo a situações de humilhação, né, junto com a sua clientela ou outros prestadores de serviço, porque elas precisam garantir, ao final do seu atendimento, no final do mês, a sua renda para pagar as contas. Então, são pessoas que dependem de uma renda ali para realmente se alimentar, pagar um aluguel, que são cifras muito diferentes das que eu faço, né? O valor que eu alcanço por mês com os canais, ele é um valor que pouquíssimas mulheres conseguem, digamos assim, não é? A grande maioria das trabalhadoras sexuais, elas vão ter um salário modesto, uma renda modesta, mas que vai ser o suficiente para pagar suas contas, manter os filhos na escola, comprar comida, enfim. Mas há os perrengues da vida que também, na verdade, se a gente parar para ser bem honesto, Ricardo, são os problemas que afetam as vidas de todos os trabalhadores, né, de um modo geral, dentro do capitalismo, Sim. que são trabalhos precários diversos. Então, isso também ocorre com as trabalhadoras do sexo. Mas eu acho que, principalmente, a exposição, se expor nesse meio é muito delicado e, é claro, ser mulher já é muito difícil. Nós já estamos correndo risco todos os dias, mesmo se você for uma mãe de família que só fica em casa cuidando dos filhos, você vai estar sujeita a violências dentro de casa e fora dela, né? Há ameaças constantes, é resultado do machismo, da misoginia, que fundamentam a sociedade como um todo. Então, isso fica ainda pior se você é trabalhadora do sexo, porque você vai se submeter, às vezes, há muito mais violência por ser colocada como uma mulher inferior à mulher do lar, por exemplo. E aí, se você é uma mulher trans, já aumenta mais um pouco, né, a chance de você sofrer violência. Então, são muitas situações. Sim, sabe, uma coisa que eu acho engraçada é que as pessoas que são contra o trabalho sexual ou que moralizam o trabalho sexual, eh, uma vez ou outra vêm com o argumento de que nenhuma trabalhadora sexual escolhe ser trabalhadora sexual, elas são coagidas a serem trabalhadoras sexuais pelas suas circunstâncias financeiras ou por outras pessoas. Mas quando dizem isso, quando se trata de trabalho sexual,
mas não dizem o mesmo quando se trata de outro tipo de trabalhos precários, que as pessoas podem também ser coagidas a fazer devido à sua situação financeira, não é? Com certeza. Imagina, aqui no Brasil, no mundo, né, a gente vê casos sendo noticiados todos os dias de pessoas que são resgatadas de trabalhos análogos à escravidão. Uhum, E nunca são casos de exploração sexual, porque quando é exploração sexual, isso é o título da manchete da notícia. Então, todos os dias, em fazendas, em indústrias têxteis, em casas de famílias, né, são encontradas pessoas em trabalhos análogos à escravidão, mas a gente não uhum. vê, por exemplo, feministas radicais dando chilique por causa disso, mas elas dão chilique com as trabalhadoras do sexo. E é muito curioso isso, porque eles partem sim desse pressuposto de que não existe trabalho sexual, que existe a exploração, né? E Sim. falam que você é coagido, que você foi obrigado, que você não teve escolha. E partindo de exemplos que poderiam muito bem ser usados para uma empregada doméstica, uma estoquista de supermercado, um operador de telemarketing. Quem que quer ser operador de telemarketing, Ricardo? Enfim, Ninguém. eu penso que se aplica, infelizmente, à maior parte dos trabalhos, na verdade. Então assim, não tem lógica esse tipo de argumento. E sem contar que você desconsidera que existe sim uma parcela de mulheres que, se você oferecer outros 3 trabalhos também precários, fazendo Uhum, outras coisas que não a prostituição, elas vão preferir continuar se prostituindo, né? Vendendo, enfim. Então, assim, é um argumento que não faz o menor sentido. uhum. Não, e depois também é engraçado porque quando se trata de trabalho sexual, as pessoas muito rapidamente falam, inclusive é quando acrescentam também o ponto de o trabalho sexual está associado também a tráfico sexual. Sim, mas quando se trata de tráfico humano para outro tipo de atividades, como por exemplo se traficarem pessoas para trabalharem como escravos a construir os estádios de futebol no Qatar para o Mundial 2022, se traficarem pessoas para trabalharem na construção no Dubai, se traficarem pessoas para trabalharem no cultivo de chocolate na Nigéria e trabalharem lá como escravos, aí já ninguém fala de abolir a agricultura ou a construção, mas quando se trata de trabalho sexual, parece que a única solução na cabeça dessas pessoas é abolir ou banir ou proibir o trabalho sexual, né? O que indica claramente que o problema delas não é com a escravatura ou o tráfico em Não si, é mas com a a, precariedade, pois o problema delas é é moralizarem moral. a atividade sexual, certo? Exatamente, exatamente. Hoje mesmo, Ricardo, eu tive uma sessão com a minha psicóloga. Eu faço terapia às sextas e eu estava conversando sobre isso porque recentemente eu participei de um podcast que é muito grande aqui no Brasil, que chama Podcast Três Irmãos. Sim, eu vi. E sim, e aí foi curioso, porque eu participei sozinha, dei uma entrevista e depois eu participei de um debate com um rapaz que é catequista. O E foi Tiago muito Saquarema, não é? engraçado, esse mesmo. E foi engraçado porque ele me colocou como liberal o tempo inteiro, né? E é Sim. engraçado porque não apenas ele incorreu ali em vários erros teóricos sobre marxismo, materialismo dialético, enfim, Sim, como eu depois, quando falarmos sobre algumas das acusações que as pessoas fazem às trabalhadoras sexuais, eu vou trazer isso à baila porque eu sei o que ele disse. Sim. ótimo. E aí aconteceu uma coisa curiosa, que foi o fato de que muitos comunistas, que eu acho que inclusive o que me chamou a atenção foi exatamente o fato de que mais pessoas de esquerda do que pessoas de direita e conservadoras
ficaram muitíssimo ofendidas com a minha participação nesse podcast e me acusaram de não ser feminista o bastante ou de não ser comunista de verdade por causa do trabalho sexual. E eu estava conversando com a minha psicóloga exatamente isso, que eu tenho visto como produtora de conteúdo nas redes sociais, eu tenho sentido muito mais que as pessoas de esquerda, homens e mulheres, são mais avessos à ideia de regulamentar esse trabalho do que as pessoas de direita. Porque, assim, as pessoas de direita, elas não vêm com essa ideia de não, tem que acabar. Pelo contrário, né? Eles acham errado, eles vão dizer que você vai para o inferno, enfim, mas não que tem que extinguir essa profissão, essa mulher. Isso não acontece, mas os comunistas, alguns deles, sim. E é engraçado fazer isso, porque eu percebo que eles trazem os discursos, por exemplo, da Alexandra Kollontai e outros revolucionários da União Soviética, sabe, em 1900 e bolinha, e tipo, 1920, por aí. não cabe fazer esse tipo de comparação. Não há como comparar a situação das mulheres prostituídas naquela época, no frio, na fome, aos modelos contemporâneos, inclusive de plataformas, de canais, de produções audiovisuais, entre outras coisas. E, óbvio, também você não pode desconsiderar que 100% das mulheres vão preferir fazer outras coisas que não trabalho sexual, né? É um exercício assim que inclusive até uma das pessoas que me acusou mencionou que a prostituição foi erradicada da União Soviética. Eu não faço a menor ideia de onde ele tirou essa afirmação, provavelmente do currículo dele, porque isso não não é verdade. existe, não é Isso não é verdade. verdade, né? Os números Aliás, podem eu ter. não conheço nenhuma sociedade histórica ou contemporânea que não tenha qualquer tipo de prostituição. Absolutamente não, né? E mesmo nos países em que há evidente bem-estar social e que muitos direitos são garantidos para as populações, para a população e, enfim, para as mulheres, para as Sim. minorias, existe o trabalho sexual e ele é regulamentado, né? Como qualquer outro, assim. Então, é muito curioso isso. E aconteceu, Ricardo, essa semana. Essa semana, isso, eu recebi uma mensagem muito engraçada dentro do meu canal de uma pessoa de esquerda que, antes de se pronunciar como uma pessoa de esquerda, ela tentou se passar por uma mulher, a suposta mulher de um assinante. Aí eu pergunto, como você chegou até o meu canal? Aí a pessoa respondeu, eu cheguei aqui porque o meu marido assinou. Daí eu respondi, que bom, seja bem-vinda então, né? Aproveite. Só que aí logo em seguida a pessoa emendou com uma linguagem humilde, uma coisa simples, meio teatral, assim. Como que foi que ela escreveu? Eu queria entender por que o meu marido deixa de colocar dinheiro em casa e para nossa filha para gastar aqui. Quando essa pessoa mandou essa mensagem, na hora me veio aqui uma pulga atrás da orelha. Eu pensei, esse relato não existe e essa pessoa não é real. Porque, assim, nenhuma mulher vai se dar o trabalho de fazer uma nova assinatura para vir com um questionamento filosófico sobre a relação familiar dela com o marido que assinou um canal pornográfico e deixou de colocar dinheiro no. Isso não existe. Então eu já fiquei assim, isso aí tá com cara de alguém querendo me pegar no print, no cancelamento. E aí foi engraçado, porque eu dei uma resposta super ok, falei, se o seu relato for verdade, vocês conversam entre si, se vocês puderem, procurem psicoterapia, porque vai ajudar vocês a se entenderem melhor. Só que aí, assim que eu respondi isso, como não é uma resposta satisfatória para quem vem me acusar,
de ser Sim. uma má feminista ou uma má comunista, aí a pessoa se revelou, né? Ela falou que realmente você pode ajudar tanto quanto o traficante pode ajudar um viciado em drogas, né? Comparou o trabalho sexual com o tráfico de drogas e depois encerrou a sua fala dizendo que é graças a feministas liberais como eu que a esquerda radical não tem relevância. E aí, na hora, eu saquei que ali havia alguém de esquerda que estava ofendidíssimo com a minha atuação laboral e política ao mesmo tempo. E foi lá, assinou o canal para poder mandar essa mensagem. E é Não, engraçado isso. não, deixa-me só dizer uma coisa e depois diga-me se concorda comigo ou não, mas é assim, um, o marxismo, para já não há só um tipo de marxista, há vários tipos de marxistas, mas depois, mesmo que seja um marxista hardcore e se leva a sério tudo o que o Marx e o Engels disseram e escreveram, por exemplo, é assim, em primeiro lugar, eles erram em algumas coisas. Um dos exemplos é quando eles dizem que é assim, eu posso estar a descaracterizar um pouco o argumento deles, mas acho que é mais ou menos por estas linhas. Quando eles dizem ou teorizam que o casamento, ou o casamento homogâmico em particular, foi criado por estar associado à propriedade privada. É assim, já existia casamento, nós sabemos disto da antropologia, existe casamento em sociedades tradicionais de caçadores-coletores, de horticultores, e que não tem necessariamente nada ou muito pouco a ver com propriedade privada. Portanto, é assim, também não, pode ser marxista sem aceitar tudo o que o Marx e o Engels escreveram ou teorizaram. E depois, em relação ao trabalho sexual, também há aquela ideia, e isso até me irrita um bocado, que o trabalho sexual, de certa forma, está associado ao capitalismo, ou que o vender-se sexualmente é uma forma de se comodificar e é uma forma de capitalizar o próprio corpo. Mas é assim, o trabalho sexual já existia muito antes do capitalismo. Portanto, é assim, eu tenho muito respeito pelo marxismo, pelos marxistas, pelo Marx, pelo Engels, mas eles também erram em algumas coisas e acho que atribuem demasiadas culpas ou atribuem culpas que não merecem ser atribuídas ao capitalismo em determinados pontos que eu não concordo, e o trabalho sexual é um deles. Portanto, se as pessoas que são marxistas, se as pessoas que são de esquerda acusam alguém de não ser marxista a sério só porque é uma trabalhadora sexual, é assim, para mim não faz grande sentido, porque uma pessoa também pode perfeitamente ser marxista e não concordar ou criticar partes das teorias de Marx e Engels ou de outros marxistas ou comunistas. Eu acho que isso é muito curioso, sabe, Ricardo? Porque as pessoas elas esquecem que para você entender a sociedade, as relações sociais, as relações econômicas, você não pode ser inflexível a esse ponto. De pegar Sim. uma teoria, né, as teorias de Marx, por exemplo, e a experiência da União Soviética, e Uhum. achar que nós vamos outra vez trilhar aquele caminho, reproduzir uma revolução idêntica e impor uma sociedade naqueles moldes, com aquelas Uhum. características que o Sim. Lenin conseguiu, enfim. Não, não, né? As coisas são completamente diferentes agora. É claro que, por exemplo, eu sou filiada a um partido político, que é a Unidade Popular pelo Socialismo, e o meu partido político ele tem um programa. E esse programa, inclusive, é citado dentro do programa do meu partido o fim da exploração das mulheres, enfim, exploração Uhum. sexual de mulheres e jovens, e até aí tudo bem, Uhum. porque a exploração sexual é crime, né? Só que daí, para você dar uma pernada e dizer que vai extinguir o trabalho sexual, já são outros 500, é outro caminho. E se você Sim. propõe a extinção do trabalho sexual, você precisa me devolver
com que essas mulheres vão trabalhar e as mulheres que quiserem trabalhar com trabalho sexual. O que elas vão fazer? Elas vão ser proibidas? Pois, Então, mas assim, essas pessoas assumem que ninguém quer verdadeiramente nunca ser trabalhadora sim, sexual, não é? exatamente isso. E esquecem também, por exemplo, no meu caso, eu me considero marxista-leninista, Sim. então as discussões com Lenin já foram além daquelas, já transformaram o que foi proposto por Marx e Engels no começo. Uhum. E, Sim. e os comunistas que vieram a seguir e foram vindo, todo mundo vai adicionando a sua contribuição, claro, com base nas transformações que estão ocorrendo na sociedade em que essas pessoas vivem naquele momento. Então, assim, a gente precisa considerar essas coisas. Por isso que quando eu fui para o debate com o Saquarema, e ele me Sim. chamou de liberal, 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 é porque eu, obviamente, estava considerando as condições materiais em que nós efetivamente vivemos hoje, né? As condições de trabalho, de sobrevivência, enfim. E assim, falar de liberdade de escolha, de eu decidir, olha, eu quero ser prostituta, eu quero fazer atendimentos, eu gosto de trabalhar com sexo. Isso não foi. Lenin, por exemplo, achava que era importante respeitar as decisões, né? O ser humano Hum. é, ele tem a sua liberdade individual, sim, e isso tudo bem, pode ser que nos aproxime dos liberais, enfim. Mas o comunista, de fato, diferentemente da maioria dos liberais, que são muitíssimo hipócritas, né? Como o pessoal fala, são conservador, liberais na economia e conservadores nos costumes, ou sei lá, não Sim, sei se eu estou sim. trocando aqui, mas é alguma coisa assim. Não, mas é isso, é isso. Ou então, quer dizer, depende dos liberais, não é? Há alguns que são Uhum. um pouco mais liberais em termos sociais, mas sim, é mais ou menos por essas linhas. Sim. Isso. Então, assim, não, a gente não pode esquecer isso, né? Que vivemos em coletivo e trabalhamos para estabelecer uma sociedade que coloque o bem coletivo acima do bem individual, mas continuamos sendo indivíduos. E eu sou uma Uhum. mulher, indivíduo mulher, que eu posso decidir se eu quero me casar ou não, se eu quero ter filhos ou não. Então, aí quando você vê para onde as discussões foram se encaminhando nesse debate, inclusive pelos comunistas que estavam assistindo, fica muito nítido que o incômodo que essas pessoas sentem é moral, é de achar que a É, trabalhadora sexual, na verdade, é, ela está fazendo, ela está contribuindo para a desconstrução da família, do bem coletivo. Eu esqueci a palavra que eu queria usar quando a mulher vive. Acho que era promiscuidade, a palavra que a gente usou nesse hum, debate, né? Que a sim, promiscuidade, ela não vai ser boa para a sociedade. Então, no fim das contas, é um debate moral. O fundo é moral, sim, os incômodos são sim. morais, não tem nada a ver com precariedade de trabalho. E pior ainda, né? No meu caso, por exemplo, considerando a quantidade de dinheiro que eu ganho, parece que isso fica ainda pior. Porque se você é uma trabalhadora do sexo, Ricardo, que ganha pouco, que está passando por violências, que está sendo Hum, humilhada, você está na condição ideal. É assim que eles querem a trabalhadora sexual, que ela esteja sim, nessas condições muitíssimo precárias, para que eles possam olhar e dizer: vamos salvar você dessa situação. Nós vamos fazer a revolução, vamos salvar você. As mulheres não vão mais passar por isso. Mas a trabalhadora do sexo, né? Porque tem as empregadas domésticas, tem a sim, manicure, tem, enfim. E no meu caso, por eu ganhar muito dinheiro, se a gente parar para comparar os cargos dentro dessas atividades e as próprias meninas, eu acho que quem ganha mais dinheiro hoje são principalmente as criadoras de conteúdo, né, que estão vendendo conteúdo aí na internet. Claro, a gente tem garotas de programa de luxo, acompanhantes que cobram cachês muito sim, caros, enfim. era o que eu ia dizer. Algumas escortes de alto nível talvez também ganhem Isso. muito dinheiro, né? As sugar babies, entre outras Sim, coisas. Mas assim, e aí eles se ofendem ainda mais com isso, né? Com o fato
de que você está ganhando dinheiro. E eu efetivamente estou construindo uma casa para os meus pais e estou juntando dinheiro para que, quem saiba, eu tenha a minha também em algum momento e possa garantir uma velhice com dignidade, porque Claro. afinal de contas a gente precisa sobreviver, né? E eu sinto muito que eu não posso pegar a grande fortuna que eu estou ganhando, estou sendo irônica, claro, para fazer uma revolução sozinha, porque às vezes me parece que é isso que os colegas, né, da esquerda radical esperam que eu faça com o tostão que eu estou ganhando, que Não, eu vá fazer uma revolução. às vezes, se calhar, já estão quase a querer dizer que já não é uma. Já não faz parte do proletariado, já é a burguesia, por causa do dinheiro que ganham. Sim, Assim. me chamaram de me compararam ao Bill Gates no Não, não, debate. mas sabe que até em relação ao feminismo é assim. Dentro do feminismo há muitas variantes do feminismo, né? Há o feminismo liberal, o feminismo marxista, depois há o feminismo gender critical, que faz parte do feminismo radical. Dentro do feminismo radical há vários tipos de feminismo também, e depois é assim, dentro de todos esses há aquelas feministas que são, como se diz em inglês, sex positive e outras sex negative. As sex negative são as que são contra o trabalho sexual no geral, muitas vezes posicionam-se contra a pornografia no particular, e, por exemplo, na segunda vaga do feminismo, houve duas feministas muito proeminentes dos Estados Unidos, a Andrea Dworkin e a Catherine McKinnon, que falavam muito abertamente contra o trabalho sexual e a pornografia mais especificamente. E, sinceramente, a mim parece-me que muitas dessas feministas, apesar de se posicionarem à esquerda, têm, em grande medida, o mesmo tipo de valores morais em relação ao sexo que as pessoas conservadoras e religiosas têm também. Exatamente, exatamente. Inclusive, eu tenho me envolvido na minha conta principal do Instagram em alguns embates com feministas radicais. Estou sempre metida em alguma confusão. E que são mulheres que condenam a pornografia e o trabalho sexual, mas o pior de tudo, que eu acho que é o mais desonesto, assim, na minha opinião, é a reprodução de supostos estudos científicos que comprovaram, né, que, por exemplo, a pornografia torna o homem mais violento ou derrete o Ai, cérebro do Meu homem. Deus, temos que falar sobre esses estudos Sim, científicos, porque esses estudos científicos são muito fracos. assim como você citou, por exemplo, o tráfico humano, né? E elas Sim. costumam usar muito os dados, enfim, as notícias de tráfico humano, como se tivesse uma correlação certa Hum. entre a prostituição e o tráfico humano, quando na verdade os maiores números de tráfico estão relacionados ao trabalho, outras formas de trabalho, perdão, né, que não Uhum. exploração sexual, trabalho sexual, enfim, mas elas ignoram, é muito cômodo, conveniente, claro, ignorar todas essas outras situações e Sim. tentar colocar a prostituição como a causa do tráfico humano, o que não é verdade. Inclusive, houve atualizações, se eu não me engano, do protocolo de Palermo, que definiu as características do tráfico humano, né? E situou lá várias situações em que isso acontece e que não estão relacionadas absolutamente com a prostituição. Uhum. Então, isso eu acho que é o que me irrita mais. Eu acho que tá tudo bem você não gostar de pornografia, você não Claro. querer se relacionar com uma pessoa que consome pornografia. Enfim, agora utilizar como referências para criar um pânico moral, né? Uhum. Estudos que, na verdade, não tiveram nenhum método científico válido realmente, Sim. isso me irrita muito profundamente. Isso me deixa bravo com essas meninas. Sim, temos definitivamente que falar acerca de algumas dessas acusações e assunções que as pessoas fazem. Aliás, uma delas, vou já falar,
que essa aí irrita-me bastante, porque eu até já tive no canal a Nicole Prozzi, que é uma neurocientista americana que fez precisamente estudos sobre vício em pornografia, e na verdade o vício em pornografia não existe. Não existe. O que existe é pessoas que provêm de um background religioso ou moral que de alguma forma condena as práticas sexuais e a pornografia especificamente, se elas virem ou consumirem nem que seja um pouco de pornografia, sentem aquela incongruência moral porque pensam, ei, eu estou a cometer um pecado ou estou a fazer alguma coisa errada, sentem-se mal com elas próprias e depois elas próprias identificam-se como viciadas em pornografia, Viciadas. mas na verdade é simplesmente uma incongruência moral, certo? Isso, não existe nem definição, né, Sim, pela sim. Organização Mundial da Saúde para Não, não, vício não em existe. pornografia. Então, o que existe é uma compulsão, como pode haver compulsão por chocolate, por exemplo. Eu tenho Sim. compulsão por doces, eu acordo de madrugada, todo dia, religiosamente, e dormindo, eu como um chocolate. E já aconteceu muitas vezes, Ricardo, de eu acordar pela manhã toda suja de chocolate, cabelo sujo, chocolate pendurado aqui derretido, porque eu comi dormindo e não me lembro, não sei como foi, não sei como eu abri a embalagem. Então isso é uma compulsão, mas ninguém vai dizer que eu estou viciada em chocolate, em açúcar, em doces, né? É a mesma coisa com pornografia. Então assim, a pornografia ela não causa males, ela não vai deixar você mais violento, ela não vai destruir a sua família. A pornografia ela é um sintoma de alguma outra coisa que está acontecendo na sua vida. Você deu o Hum, exemplo da culpa cristã, né? A sim. pessoa que tem uma formação cristã vai lá, consome, fica muito mal e começa estou consumindo em excesso, aí vai atrapalhar a vida sexual dessa pessoa, aí o cara vai brochar e vai achar que é por causa da pornografia, quando na verdade a pornografia é um sintoma junto com todos estes Uhum. para algo que está ali afetando a vida daquele indivíduo e que deve ser tratado em psicoterapia, né? As pessoas precisam, eu acho que falta muito isso também, sabe, Ricardo? A fazer terapia, fazer um acompanhamento psicológico é algo muito novo, pelo menos para nós aqui Hum. no Brasil, isso é uma coisa muito recente, essa discussão sobre saúde mental, sobre que o fato de que todos nós, independentemente do estilo de vida, precisamos de acompanhamento profissional, de Aqui escuta em Portugal, profissional. aqui em Portugal também ainda é um pouco assim. Aliás, só para lhe dar um dado, nós Uhum. temos o nosso Serviço Nacional de Saúde. Supostamente as pessoas deveriam ter também acesso a cuidados psicológicos, mas há 2 milhões de portugueses que necessitam de cuidados psicológicos e não conseguem ter acesso. Portanto, Aqui no Brasil, além da dificuldade para se acessar esse tipo de serviço no SUS, a gente tem uhum. pelo SUS, só que vão ser atendimentos um pouco mais demorados, né? Você tem que agendar através dos postos de saúde, enfim. Existe, porém há também ainda muita psicofobia. Há Sim. muito preconceito. Então, a gente tem aqui no Brasil, eu não sei se acho que os católicos são a maioria, mas o número de evangélicos está crescendo descontroladamente, infelizmente. E são pessoas muito psicofóbicas, né? Que no fim das contas acreditam que a raiz de todos os males mentais, de todas as questões de sofrimento mental, está no diabo. Então a culpa é do diabo, é da falta de Deus, é porque você não está indo à igreja, você não está fazendo E, suas orações. E depois, se calhar, tentam resolver os seus problemas psicológicos com o pastor da igreja ou qualquer coisa assim. Pois é. Para você ter uma ideia, a minha mãe, ela é crente, né? Sim. E ela já é idosa, tem mais de 60 anos. Meu pai também tem mais de 60 anos. Eu acho que na minha família eu fui a primeira pessoa a procurar tratamento psicológico quando eu precisei. Eu era Uhum. professora, da rede pública de ensino aqui no Brasil, numa cidade chamada Jundiaí, e eu entrei em depressão muito severa, estava com ideações, enfim.
Uhum. E eu precisei buscar atendimento. E na época que eu fui procurar atendimento, eu já estava com 28, 29, já estava quase 30 anos. Aliás, eu já tinha mais de 30 anos. Já tinha mais de 30 anos, Ricardo. E imagina, né? Esse tempo em todo, com todo esse histórico de vida religioso e trauma, e não sei o que. Uhum. Depois dos 30 anos foi que eu fui ter o meu primeiro atendimento psicológico e que eu podia pagar também, porque tem isso, Uhum. né? E Sim. mesmo assim, houve uma desconfiança por parte dos meus familiares, de olha, Uhum. você vai procurar um psiquiatra, vai tomar remédio, isso é coisa de doido, né? Isso aí não é coisa de. Então, assim, existe um preconceito. É claro que a minha mãe, como uma boa crente, falou que eu deveria ir para a igreja, né, e não para o consultório do psicólogo, enfim. Mas são discussões assim muito recentes e que ainda Sim. enfrentam muito estigma, Uhum. principalmente relacionado às práticas religiosas, assim. Os cristãos, de um modo geral, eles são mais preconceituosos com relação a isso, né? Uhum. Sim, e depois outra coisa que eu ia falar, e já agora isto eu achei particularmente engraçado no seu debate com o Tiago Saquarema, porque ele a certa altura como que acusou as trabalhadoras sexuais de serem um fator no colapso de civilizações. E eu, na altura em que eu vi aquilo, pensei assim: isso é muito interessante, isso é muito interessante, porque eu por acaso estou familiarizado com a literatura sobre o que é que provoca colapso de civilizações, e aquilo que eu li foi corrupção política, desigualdade económica, sobreexploração de recursos naturais, desastres naturais, quebra da produção agrícola. Eu nunca ouvi ninguém que estuda isso a falar de apareceram trabalhadoras sexuais e agora de repente o Império Romano caiu. O mundo pegando fogo, né? Todo tipo de terceira guerra mundial sendo anunciada e o cara colocando tudo na conta das putas, né? É de lascar, assim. Mas é engraçado mesmo. E, inclusive, eu acho que foi no Instagram esses dias que um cara estava concordando com o Saquareme, dizendo que realmente, que eu não era marxista, que eu não era comunista, e ele usou uma frase, eu não sei, acho que ele atribuiu a Kollontai, dizendo, falando que a prostituição é um grande mal, né, da sociedade. E é engraçado isso, porque assim, é aquela coisa sobre a qual nós já falamos, a incapacidade que as pessoas têm de situar determinado discurso histórico na sua época, né? No seu Sim. período. Então, o cara simplesmente vi com esse papo de que a prostituição é o mal da sua. Que isso, cara? Isso é papo de crente. Isso é extremamente moralista, né? Não há como utilizar isso hoje. Vamos pegar o que ainda se aproveita, né, sobre as relações de trabalho, sobre os direitos das Uhum. mulheres, direito ao aborto seguro, ao divórcio, ao Uhum. voto, enfim, direitos reprodutivos. Tem tanta coisa que a gente precisa discutir e o cara tá falando de prostituição, sabe? É... Não, não, mas sabe, eu acho engraçado, principalmente quando pessoas religiosas, não só pessoas religiosas, mas também pessoas conservadoras no geral, usam palavras como, ou termos como degenerado, o sodomita em particular eu adoro. Porque faz sexo anal, és um sodomita. E eu acho isso engraçado porque eu sou ateu e alguém chamar-me isso é como não estar a dizer nada. Isso não me afeta. É assim, eu não acredito em Deus, não acredito nos mandamentos da Bíblia. Gosto de Jesus, mas o resto não quero saber particularmente. Portanto, alguém diz, alguém chamar-me de sodomita, ou alguém chamar-me de degenerado ou de pecador, é assim, isso, eu rio-me porque isso para mim não quer dizer nada. Não é? Continuamos dormindo tranquilamente, né? Melhor ainda do que essas pessoas, na verdade. Isso é engraçado mesmo. E aí vem outra discussão, outro problema, que é o fato de que, por exemplo, o Brasil, na letra da lei, é um país laico.
E isso Sim. na prática não acontece, né? A gente tem bancada evangélica no Congresso e as nossas vidas, os nossos direitos, tudo que a gente faz, essas pessoas estão lá no Congresso pautando como é que vai ser a nossa rotina, o nosso dia a dia, e é muito complicado isso. A gente parte do pressuposto de que a gente tem esse direito de não ter a nossa vida atravessada por leis religiosas que não fazem o menor sentido para nós, né? Que não pode transar antes do casamento. Sabe? Mas quem disse? Não, eu posso, você não pode, você não transa, mas eu posso, então você não se mete na minha vida. Só que aí, no fim das contas, a gente tem essas pessoas que acreditam nessas, né, patifarias, porque um negócio desse é um absurdo, e elas estão lá legislando sobre as nossas vidas. Então, isso é muito complicado mesmo. Sim, só que depois, muitas vezes, essas mesmas pessoas que fazem esse tipo de acusações são altamente hipócritas, porque depois acabam por ser as mesmas também que consomem o conteúdo pornográfico e que praticam sodomia. E, por exemplo, nós até temos dados dos Estados Unidos que os Red States, que são os estados que mais votam no Partido Republicano, os estados mais Sim. conservadores, no Pornhub, são aqueles que consomem mais pornografia e, inclusive, a categorias como pornografia trans. Mulheres trans. É a mesma coisa aqui no Brasil, a mesma coisa. Os homens conservadores, né? Enfim, religiosos também, é muito curioso isso. Olha, um dado interessante, esse eu posso afirmar com propriedade, porque ele parte das minhas redes, né? Das minhas Sim. vendas. Mas os meus melhores períodos de venda, Ricardo, foram quando eu viralizei com algum vídeo com teorzinho assim religioso. Foi quando eu atingi o público crente, né? Era impressionante, assim, viralizava, tava todo mundo me esculachando nos comentários que eu ia pro inferno, que Não, eu sou filha enviada do demônio e não sei o que. Aí ia lá assinar. Então foram períodos muito prósperos para mim, inclusive eu acho que já está na hora de eu reciclar aí algum vídeo, aproveitar o agora o Natal. Natal, as festas, o nascimento de Jesus, porque é impressionante, assim. E eu pergunto, tem uma mensagem no meu canal que ela é automática, que é perguntando como foi que a pessoa chegou ali. E depois dessa mensagem eu que respondo, mas assim que a pessoa chega ao canal, ela se depara com essa mensagem, e eu sempre espero que as pessoas digam, né? E aí sempre vinha muito, não, eu vi que você era da igreja, eu também sou. Ou então, eu vi que você era da CCB, eu sou da CCB, a paz de Deus. E até falavam lá, né, com a saudação religiosa, a paz de Deus. Eu dizia, amém, seja bem-vindo, se Não, divirta. sabe, é muito engraçado porque já não é a primeira pessoa trabalhadora sexual a dizer-me isto. A primeira entrevista de todas que eu fiz com a Olivia Bentley, que ela é uma escort na América, ela foi a um podcast com a Candace Owens, que é uma influenciadora enorme nos Estados Unidos, conservadora, e ela fez um episódio com a Olivia Bentley, enfim, só para o rage bait, porque basicamente aquela entrevista foi absolutamente nojenta. Ela quis acusá-la de tudo e mais alguma coisa, inclusive meteu o filho dela ao barulho, e eu acho isso absolutamente asqueroso. Mas enfim, ela disse que fez esse podcast com a Candace Owens, um podcast que tem como público-alvo conservadores, e depois de fazer o podcast, as pessoas interessadas nela explodiram e eram todos conservadores. Para nós que vendemos conteúdo pornográfico, no fim das contas é muito bom. O ódio, ele vende Sim. muito. Eu não tenho, muitas vezes, o pessoal que segue o meu trabalho, acompanha, fica magoado ou critica os posts que eu faço porque acham que eu dou muita atenção aos haters. Mas eu não estou dando atenção, né? Eu estou fazendo ali, usando uma estratégia de marketing, na verdade, porque o ódio, ele gera muita grana na internet. Uhum. Então,
a polêmica, as pessoas irem lá me xingar, daí elas fazem com que o meu vídeo seja mais visualizado e eu alcanço, né, mais assinantes em potencial. Então, assim, no fim das contas, não adianta fazer vídeo fofinho dizendo, eu adoro você, fulano, obrigado por ter assinado meu canal. Não, eu vou responder o cara que me chamou de gorda, que me chamou de feia, né, que falou que eu sou suja, que é alguma coisa do tipo, porque isso é o que as pessoas querem. As Sim. pessoas gostam de baixaria, né? Ninguém vai à janela ver a rua quando tem duas pessoas conversando amigavelmente. A gente quer ver confusão entre os vizinhos, briga, fofoca, enfim. E Então, já agora, porque já tocámos neste ponto antes, mas eu queria também dizer, em relação àquela ideia comum de que as trabalhadoras sexuais destroem relacionamentos e casamentos, bem, em primeiro lugar, às vezes até o salvam, na verdade, porque sim, há casamentos que são salvos por os dois começarem a consumir pornografia em conjunto e salvam a sua relação sexual e salvam o seu casamento. Depois, também, já entrevistei trabalhadoras sexuais que me disseram que, inclusive, há casais que as procuram para melhorar o seu relacionamento tem. sexual. E depois é assim, mesmo que considerássemos que há homens que vão ter com prostitutas, por exemplo, sem o conhecimento das suas mulheres e depois esses relacionamentos acabam destruídos, a culpa aí é de quem? É da prostituta ou é do homem que fez isso de forma desonesta? É que parece que sempre que acontece alguma coisa, a culpa, quando um relacionamento é destruído, a culpa é sempre da mulher, de alguma forma. Sim, olha, eu vou além, tá? Inclusive, isso é um tema interessante de a gente trazer aqui para a nossa conversa, porque o trabalho sexual ele vai muito além do sexo, né? Sim. No meu caso, por exemplo, ele vai muito além da pessoa ir lá e tocar uma e se aliviar e ter a sua dose ali de endorfina e dormir. É muito, muito mais do que isso, né? Existe um contato social que às vezes é de grande importância para aquele indivíduo que está contratando aquele serviço, consumindo aquele produto. Muitas vezes são pessoas antissociais, pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Pessoas, por exemplo, no caso do meu canal, eu tenho muito contato com homens virgens que ainda não se relacionaram, não tiveram nenhuma relação sexual, então para eles é interessante ter essa conversa, tirar alguma dúvida, enfim. Tem também uma coisa, já pensando aqui nos relacionamentos, né, de homens casados, enfim, que assinam o canal, é engraçado que tem muitos homens que recorrem à pornografia para não trair fisicamente. Sim, Isso é também há isso, muito, sim. muito comum no meu canal. Eu tenho muito contato com homens que fazem isso. O meu casamento já não tá muito legal. Eu tô sentindo falta de algumas coisas, não tem mais muita novidade, porque é normal, né? É muita ingenuidade de qualquer indivíduo, qualquer homem, mulher, achar que vai se casar ou ter um namoro, um noivado, um relacionamento longo e que vai ficar tudo lindo, apaixonante, tesudo, excitante para sempre. Não vai. É normal, vai acontecer um momento que vai esfriar, pode esquentar de novo, pode esfriar, esquentar, e como pode esfriar e também não volta mais, e enfim. Então as pessoas esquecem isso, né? Daí chegam muitos assinantes que falam sobre isso. Olha, já não tá legal o relacionamento, e aí eu vim pra cá pra não sair com outra pessoa, por exemplo, porque não quer ser desonesto, desonrar o acordo que fez ali na hora do casamento, enfim. E tem outros casos que esses são os meus favoritos, porque eu acho muito legal e muito divertido, que são quando as esposas dão a assinatura de presente para os maridos ou para os namorados, assim, eu acho fascinante, acontece com alguma frequência, e depois elas falam, algumas me mandam até mensagem no Instagram, olha, adoro o seu trabalho, dei uma assinatura de presente pro meu marido, ele curte muito, você é muito bonita, parabéns, e obrigado aí pelo... Porque sim, ajuda, né, ajuda as pessoas a manterem a sua individualidade sexual, Hum. é
Ou juntas, como você falou, que tem os casais que assistem junto, né? Então, Sim, assim, tem 1 milhão de aplicações e de situações em que o trabalho sexual se desenrola, que não só propriamente o sexo e o orgasmo em si, né? Eu me lembro que uma vez eu li um post no Twitter de uma colega, eu tenho muitas colegas que são trabalhadoras sexuais e tenho conhecido cada vez mais, e é uma coisa que é muito importante para mim, Ricardo, é estudar sobre o que eu faço hoje, entender os meus direitos, entender o contexto histórico, como é que estão as coisas, quais são as lutas que estão acontecendo e principalmente conhecer as mulheres que estão dentro dessa área comigo. claro. Então, eu me lembro bem de uma delas falando que uma vez ela foi chamada para acompanhar um menino, ele era um rapaz muito jovem, pouco mais de 18 anos, e ele precisava de um acompanhante para ir em algum evento, alguma coisa, ele não queria ir sozinho. E era alguma coisa de saúde. E Hum. ela foi com ele, foi para o hospital, acompanhou, ficou lá as horas que ele precisava para fazer o exame. Então, assim, ela fez, ela vendeu aquele tempo dela e acompanhou o rapaz, mas para uma outra atividade que nem era de cunho sexual, né? Então tem muitas, muitas coisas envolvidas. Não, tem certamente, e até já tive trabalhadoras sexuais que me contaram também que tiveram situações em que foi a própria esposa que levou o marido e disse: vá, ensine-o aí a fazer sexo como deve ser, porque ele não sabe, que é para depois voltar para casa e saber como fazer as coisas. E também tive uma que me disse: ah, sabes, um dos pedidos que as pessoas me fazem mais no OnlyFans é gravar vídeos e mandar-lhes vídeos a mandar beijinhos. Pronto. Só querem isto. Tem Portanto, de tudo. Já, assim, eu faço serviços de conversas exclusivas, né, dentro dos meus hum, canais também, sexting, videochamada, enfim. E tem gente que paga só para conversar mesmo, hum, sabe? Trocar sim, ideias sobre. E isso eu acho muito legal, assim, uhum, porque muitas pessoas sabem que eu escrevo, que eu tenho livros publicados, que eu gosto de sim, ler, que eu gosto de falar sobre política, de me posicionar, de assistir a filmes, em que tem todo um contexto de vida que, né, é cultural e que são outras expressões artísticas que não apenas através da nudez. E aí as pessoas vêm, ah, você viu essa série? E esse filme aqui, e esse livro você já leu? E eu acho o máximo. Eu acho o sim, máximo conhecer as pessoas, fazer essas trocas, e tem muita gente legal, sabe? Eu tenho uhum, feito, assim, boas amizades com assinantes que passam mais tempo ali, que já estão me acompanhando há mais de 1 ano. E são pessoas complexas, que têm suas vidas. Eu tenho assinantes que têm filhos, e aí eu acompanho tudo, Ricardo. Tipo, olha, nasceu, tá aqui a foto. E tá difícil, aqui eu tô entrando um pouco porque tô cuidando do bebê. E teve essa história é maravilhosa, eu adoro, que ele usou o meu canal para fazer uma coleta de esperma lá para fazer o procedimento para a esposa engravidar. E ela engravidou. Ele disse: eu vou chamar você para ser a madrinha. Ai, eu é, achei muito engraçado. Eu falei, chama não, que sua esposa talvez não vai gostar. Mas é legal isso, saber que, sim. que o meu trabalho fez parte, tipo, da concepção de uma criança, de um assinante. Eu acho muito legal. Sim. Já agora, eu queria lhe perguntar, só por curiosidade, porque sabe que eu há uns dias, já não me lembro se foi na semana passada ou assim, li uma notícia. Sabe quem é aquela criadora de conteúdos muito, que agora tem-se falado muito, a Bonnie Blue da Inglaterra, do Reino Unido? Essa foi uma que foi expulsa da Tailândia. Foi expulsa do Bali, acho eu, sim, sim, sim. É, né? Eu só sei isso mesmo, que ela. Pronto. Sim, mas eu vou explicar porque é que eu estou a trazê-la à baila. Foi porque há pouco tempo eu li uma notícia
em que ela disse que apoiava o partido do Nigel Farage, que é o Reform UK no Reino Unido, que é o partido de extrema-direita, porque ela disse, como ela anda a fazer imenso dinheiro, não sei quanto dinheiro ao certo, e também não interessa particularmente, mas como ela anda a fazer imenso dinheiro, ela disse que queria que baixassem os impostos sobre as heranças, porque ela queria deixar tudo aos filhos, e queria que baixassem os impostos aos ricos, porque ela queria manter mais do seu dinheiro. E depois, pronto, outra coisa que não tem diretamente a ver com isso, mas ela disse que também não gosta da imigração no Reino Unido. Mas eu estou-lhe a contar isto para lhe perguntar o que é que acha de trabalhadoras sexuais que não têm solidariedade para com outras trabalhadoras sexuais, porque ela também estava a dizer, quando falou do seu apoio ao Reform UK, que ela era self-made, que ela tinha, que era tudo fruto do seu mérito e que não queria saber propriamente de ajudar outras trabalhadoras sexuais. Até houve outras trabalhadoras sexuais britânicas que fizeram, por exemplo, vídeos do TikTok e apareceram em entrevistas a responder a isso, a dizer que achavam mal porque elas tinham muita solidariedade para com outras colegas e achavam importante, também devido às dificuldades que as trabalhadoras sexuais têm de se juntarem e se apoiarem umas às outras. O que é que acha disso? Essa mulher, por exemplo, é uma liberal safada, né? Eu não. Você descreveu uma. No caso dela, poder-se até dizer que paquera aí com o feminismo liberal, com essa história de mulheres no topo, mas mulheres no topo porque mereceram, se esforçaram, enfim. Então, eu acho horrível, né? Acho lamentável que uma pessoa como essa viva de forma tão deslocada, descolada da realidade, porque por mais que esteja fazendo dinheiro, e de fato, se a gente parar para pensar em classe econômica, ela está defendendo o dinheiro dela e faz todo sentido, ela não ser uma traidora de classe, né? Se ela está ganhando muito dinheiro, ela quer ganhar cada vez mais dinheiro e pagar menos impostos para continuar mantendo essa grana. Mas como mulher, ela nunca vai ser aceita pelas pessoas, né? Pelos homens dessa mesma classe. Então, não importa. E também não vai ser aceito pelas pessoas que ela apoia politicamente, porque estamos a falar da extrema-direita. Exatamente. A extrema-direita, a única coisa que faz quando apoia trabalho sexual é só para publicidade, porque na verdade eles são contra esse tipo de ocupação. Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito mais fácil que o partido que ela vai ajudar a eleger criminalize o que ela faz e coloque mais impostos para ela Sim. pagar por causa da atividade que ela faz, que não é considerada honesta, que não é considerada familiar, que não é aceitável em termos, né, de sociedade tradicional, do que o contrário. Então, assim, tá completamente perdida das ideias. Eu acho que essa, sim, é uma boa definição aí de liberal, né, de trabalhadora sexual liberal, mas, assim, é uma pobre coitada, porque a partir do momento em que acontecer qualquer coisa, ela vai ser pisada e violentada, humilhada da mesma forma que as outras mulheres. Então, assim, é muito triste quando a gente. E isso acontece aqui também, né? Claro, e eu conheço várias meninas que são produtoras de conteúdo, que trabalham com material pornográfico, mas que acham que, de alguma forma, por exemplo, são superiores às prostitutas, que atendem homens, né? Deixa eu abrir a Sim. porta para o meu cachorro sair. Não, sim, claro, sem problema. Vai, bebê. Então, assim, é muito comum e é curioso isso, porque as pessoas de direita, quando elas querem nos atacar, elas falam assim, né? Você tinha que ser de esquerda, porque de esquerda aqui é tudo puta, é tudo prostituta, e na verdade, se você parar para colocar na ponta do lápis,
a maioria das meninas e das trabalhadoras sexuais, elas não estão organizadas na defesa dos seus direitos enquanto classe trabalhadora. Elas se identificam mais com ideias, né, de direita, de extrema-direita. E é muito triste, porque além de um desconhecimento, é perigosíssimo para elas, para a vida delas, para o trabalho que elas exercem. Então, é muito importante que a gente se una, e muitas pessoas esquecem, Ricardo, que as trabalhadoras sexuais, elas se organizam politicamente há décadas. Pelo menos desde a década de 70 existem movimentos dessas mulheres já reivindicando seus direitos, segurança para fazer o seu trabalho, acesso à saúde, a políticas públicas de saúde, enfim. Então, assim, Aliás, se eu não estou errado, houve feministas que eram também trabalhadoras sexuais, certo? sim, sim, que estiveram presentes nos grandes movimentos que foram responsáveis Uhum. pelas Sim. conquistas de direitos, né, que nós temos hoje. Então, até isso que é algo que as feministas radicais gostam muito de dizer, porque elas dão a entender que as trabalhadoras sexuais estão soltas, desamparadas, que não têm nenhum entendimento político de nada, que são umas coitadas, né? Quando na Hum. verdade são mulheres que se organizam há décadas e que falam sobre o Sim. seu trabalho, sobre os seus direitos. Então, eu acho que esse é um movimento que precisa crescer, na verdade. Por isso que é importante, eu acho muito importante se posicionar e falar sobre isso publicamente. Eu poderia muito bem não Uhum. falar sobre política nos meus canais e estar só ganhando bastante Uhum. dinheiro. Para mim seria ótimo em termos financeiros, porque eu poderia agradar a todos os homens, né? Independentemente de viés ideológico. Então, bolsonarista, lulista, esquerda radical, comunista, anarquista, nazista, ia estar tudo no mesmo balaio ali e ia poder assinar o meu canal e gostar de mim porque eu não me posiciono politicamente. Mas eu não consigo ser assim. Então, Sabe, eu tô sempre há nos uma coisa. embates. Há uma coisa engraçada é que eu reparo também nas feministas radicais, principalmente aquelas, ou por exemplo, aquelas que são contra o trabalho sexual ou contra as pessoas trans, porque também há as TERFs, que são as Trans Exclusionary Radical Feminists, que excluem as pessoas trans, bem em particular as mulheres trans do movimento feminista, e depois por causa de encontrarem pessoas em movimentos de extrema-direita, movimentos conservadores, religiosos e etc., que assumem algumas das mesmas posições que elas têm, como por exemplo posições anti-trans, anti-trabalho sexual e etc., alinham-se com essas pessoas e não percebem, que para mim é uma coisa absurda, que não percebem que essas mesmas pessoas chegando ao poder, todas as outras conquistas que elas atribuem ao feminismo e que elas gostam por se apresentarem como feministas, tendo a oportunidade de ser-lhes iam retiradas também, como mulheres. Certo? Exatamente. Por exemplo, acesso ao aborto, acesso a Direitos métodos reprodutivos, é isso aí. a direitos reprodutivos, a capacidade de se divorciar sem ser por ter sido maltratado ou qualquer coisa assim, porque até, por exemplo, nos Estados Unidos, e isso daqui é mesmo chocante, nos Estados Unidos só nos anos 90 é que se considerou é que o termo de como é que se diz, violação sexual no casamento começou a ser um termo legal. Até aí as mulheres podiam ser violadas Estupradas pelos dentro do maridos. casamento, Sim, sim, sim. E elas não compreendem que a aliar-se a esse tipo de movimentos estão a ir contra os seus próprios interesses, independentemente de não serem trabalhadoras sexuais e de não serem pessoas trans, porque no fim do dia elas vão também sofrer com isso. Exatamente. Imagina, né? Eu tô aqui falando com um homem branco, é, lá de Portugal, que está falando com mais propriedade sobre os direitos das mulheres do que muitas feministas radicais. Esse termo aí, TERF, né? TERF, Uhum. eu conheci este ano, eu não estava familiarizada com esse termo, e é muito engraçado, porque como podem essas mulheres se queixarem de que as mulheres trans estão tomando seus espaços, né? Ocupando seus espaços, quando na verdade as mulheres trans estão tentando ter algum espaço
são mulheres que sofrem mais violência, que têm várias questões com desemprego, com dentro das suas famílias. Então, assim, não existe a menor comparação, muito menos essa ideia de que mulheres trans estão roubando espaços de mulheres cis. E eu acho realmente abominável que haja mulheres que se ocupem de lutar contra os direitos de uma minoria, quando a gente já tem tanta coisa com a qual se ocupar. E veja, esses direitos todos que nós conquistamos a duras penas, eles estão o tempo inteiro sob ameaça. Toda hora a gente tem que lutar para não perder o pouco que foi conquistado. Então, como que Mas você sabe, vai... é uma crítica que algumas mulheres de minoria se fazem do feminismo mainstream e que eu acho que é uma crítica muito válida, que é, dentro do que é o feminismo mainstream, há também muito privilégio de classe, porque há aquilo que algumas feministas chamam de white feminism, ou feminismo branco, que é basicamente essas mulheres que vêm de meios mais privilegiados não quererem saber das dificuldades com que mulheres periféricas, mulheres de raças minoritárias, mulheres de etnias minoritárias, mulheres trans, trabalhadoras sexuais e etc., não quererem saber das dificuldades com que elas têm que lidar. Sim, é que é uma característica do feminismo liberal, né? Você tem Pois. mulheres que queremos salários iguais, mas está tudo bem se você for uma empregada doméstica, você ganha o seu salário de empregada doméstica mesmo. Então Uhum. elas não estão preocupadas em superar as questões de classe. Porque esse é um problema para nós que somos Sim. marxistas, né? É Uhum. considerar que todas as trabalhadoras, todas as mulheres, mulheres negras, mulheres trans, todas elas precisam igualmente acessar Sim. direitos e os privilégios, enfim, né? Que garantem o bem-estar, uma vida digna. Então, essa não é uma preocupação das feministas liberais, por exemplo. Sim. Isso é real mesmo. Já agora, só para referir aqui, porque como eu sou branco e sou português, mas por favor não me associem aos meus antepassados e ao que eles fizeram no Brasil, eu não tenho orgulho nenhum disso, ok? Eu não tenho orgulho nenhum do que fizeram aos povos indígenas, do que fizeram às pessoas negras na escravatura. É assim, não. Por favor, excluam-me disso, que eu não quero Tá tudo saber. bem as pessoas emigrarem aí para Portugal? Sim, tá tudo bem. Inclusive, a minha namorada é brasileira, portanto, eu também seria alvo da extrema-direita, no fim de contas. Eu acho engraçado, às vezes, as tretas que acontecem no Twitter, né, entre os portugueses e os brasileiros. E assim, não tem como, não dá para brigar com brasileiro na internet, cara. A gente ganha todas. Sim, sim, é verdade, é verdade. Ora, eu queria só aqui também falar de mais alguns assuntos. Uma coisa que eu acho também interessante é a forma como as pessoas mais conservadoras caracterizam o que foi a revolução sexual feminista dos anos 60, 70, por ali. Porque as pessoas conservadoras tendem a acusar o feminismo, não só as trabalhadoras sexuais, mas o feminismo no geral, de promover libertinagem sexual, de promover promiscuidade, quando na verdade, pelo menos no entendimento que eu tenho disso, a revolução sexual feminista foi dar às mulheres liberdade e agência para poderem tomar as suas escolhas sexuais, poderem decidir com quem e quando fazem sexo, poderem decidir se se reproduzem ou não, poderem ter acesso a métodos contraceptivos, ao aborto, poderem ter acesso à educação sexual, poderem ter acesso a planeamento familiar. É assim, para mim foi isso que foi a revolução sexual e não aquela ideia tipicamente da direita conservadora de que, não, a revolução sexual feminista foi simplesmente promover a libertinagem sexual. É engraçado falar sobre isso, porque a gente vê como os homens, enfim, os conservadores, porque aí também se incluem as mulheres conservadoras,
se ofendem e entram em pânico com a ideia de as mulheres poderem fazer o mesmo que os homens já fazem desde sempre. Sim, Desde sim. sempre! Ora, os homens não estão aí ficando com quem eles querem desde sempre, tendo relações sexuais antes do casamento, desde sempre, ou mesmo homens religiosos, reis, governantes, tá todo, sabe? Então isso não é nada. As mulheres apenas começaram a fazer coisas que sempre foram feitas pelos homens. Uhum. Então não é como se nós tivéssemos introduzido no mundo a libertinagem a partir das revoluções feministas. Esses comportamentos de liberdade sexual eles já existiam, porém para os homens, né? E é muito curioso isso, essa coisa essa repetição daquela culpa cristã, né? A Eva foi lá e comeu a maçã e aí o pecado entrou no mundo. As mulheres foram lá, fizeram a revolução feminista e agora tá todo mundo dando para todo mundo e as mulheres agora estão tá todo rodada, fazendo tatuagem de borboleta. Eu não sei se você está familiarizado com Sim, esse negócio da tatuagem de borboleta para sim. os red pills, né? Que é um sinal de alerta se a mulher tem uma borboleta tatuada. Então, assim, Os red pills são outros que irritam-me muito. Eu não tenho paciência. muitíssimos seres desprezíveis que eu Uhum, espero que estes sim necessitam ser criminalizados, uhum, porque é uma sim. cultura online e fora da internet também, claro que ela é efetivamente letal. Mulheres morrem. Aliás, não houve há pouco tempo aquele caso do Tiago Schultz, que era uma das principais figuras do Red Pill no Brasil, que foi acusado de violência contra a namorada ou a mulher? Sim, ele Pois. agrediu a namorada, é esse mesmo. Sim. Aqui nós chamamos de calvo da Calvo Campari, do eu acho. Campari. Calvo do Eu, Campari. eu rio-me dessas alcunhas que vocês dão a algumas pessoas no meio político online. Eu rio-me um bocado disso. É esse mesmo. E imagina, assim, e para mim, que quando eu vi a notícia, eu acho que ela só demorou a sair, porque a gente sempre sabe que no fundo, que no Uhum, off, esses homens eles estão fazendo, né, cometendo todas essas violências que eles dizem não cometer ou que são superiores a isso, enfim, tá todo mundo uhum. cometendo esses crimes. Sim, Então, é uma cultura que essa sim precisa ser criminalizada, já tem projetos aí rolando aqui no Brasil, tem parlamentares que estão começando a se movimentar com relação a isso, porque eu não sei se você está acompanhando, acredito que sim, mas os números de feminicídio aqui sim, no Brasil, sim. neste segundo semestre, agora no final do ano, particularmente, eles estão assustadores. Tá uma coisa absurda, Aliás, assim. não foi nestes últimos anos, já não me lembro exatamente quando, talvez 2023, 2024, que o número de feminicídios no Brasil subiu imenso? Sim, e não Hum, apenas saltou, como as mortes elas estão ficando cada vez mais violentas. hum, Percebe-se, né, nesses modos de matar as mulheres, de que sim. esses homens eles sentem um ódio muito grande Uhum, das uhum, mulheres, né? De receber um não, de um pedido de divórcio, enfim. Então, isso é uma coisa assim, eu tive até um mal-estar esses dias, porque quando eu acordo, Ricardo, uma das primeiras coisas que eu faço, infelizmente, é pegar o celular, né? Eu trabalho com isso, então eu tenho que estar postando o link, postando as coisas. E eu, infelizmente, também tenho um Twitter, que o Twitter é o local, o espaço do inferno na Terra, assim, né? O Twitter, desde que o Elon Musk tomou conta daquilo, tornou-se um esgoto da extrema-direita. Um esgoto, um chorume imenso. Porém, como eu trabalho com pornografia, ainda é uma Sim. rede social muito importante, né? Para divulgação, enfim. É E assim, aí, não se sinta mal com isso, porque eu também tenho que o fazer, infelizmente. Por isso. todo dia eu abria o celular e aí vinha uma, duas, três, quatro notícias de mulheres assassinadas, Sim, de sim. feminicídios, e eram sempre muito violentos. É facada, é não sei o que, é tiro no rosto. E
invadiu o trabalho, não sei o quê. E aquilo Uhum. começou a me causar assim, um incômodo muito grande. E eu fiquei. Sim, E eu não sei se você viu, teve um caso de uma moça que ela foi arrastada. É, sim, no eu carro, ouvi. né? Ela foi Sim. atropelada e arrastada por Uhum. uma grande distância, então ela perdeu as pernas, ela tá no hospital, e tipo, é uma violência assim muito estarrecedora, e isso me causou um mal-estar muito grande. Eu tava até comentando com os amigos, enfim, e pensando se isso não, se o fato de essas notícias estarem sendo veiculadas não estavam colaborando um pouco para essa epidemia, no sentido de que os homens têm lido e eles acabam se sentindo mais à vontade para cometerem esses crimes de forma tão bárbara. Eu até Hum. fui pesquisar, porque eu me lembro que quando Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, foi lançado, aconteceu e que eles inclusive chamam assim, se eu não me engano, não sei se é assim, tem um nome, né, que eles usam o nome do livro para falar disso, de Sim. que as pessoas começaram a se suicidar por imitação mesmo da obra. Isso foi na Alemanha no século XIX, não é? É a obra do Goethe, né? Isso. E Uhum, sim, aí as pessoas começaram a se suicidar igualzinho ao Werther na obra, né, literária. sim. E é por isso que hoje evita-se ficar veiculando casos de suicídio, enfim. E eu fiquei um pouco com essa sensação de, poxa, estão publicando tanto, está acontecendo tanto, que eu acho que os caras, eu não sei, tá acontecendo alguma coisa aí no inconsciente, os caras estão matando de um jeito cada vez mais violento e é assim, é possível porque na psicologia, eu penso que até já falei sobre isso no canal alguma vez, na psicologia há aquilo que chamam o copycat effect, que é, Foi estudado nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, como infelizmente lá tem um número uhum, imenso de tiroteios todos os anos e de atentados cometidos principalmente por homens brancos, lá descobriram que se mostrarem a fotografia e o nome da pessoa nos meios de comunicação social, nos mídia, que há uma maior probabilidade de haver outras pessoas a copiar e a fazer tiroteios e etc. Também. sim, exatamente. É uma pena, né? Porque isso não acontece, por exemplo, com o caso do Luigi Mangione, porque matou um CEO, até agora a gente está esperando que morram mais e não aconteceu ainda. Mas é isso mesmo, sabe? Piadas à parte, assim, eu tenho muito esse sentimento, isso me causou um mal-estar muito grande nesses últimos dias. E é complicado porque não parou. Eu tô aqui conversando com você, hoje teve notícia, ontem também teve. E aí Sim. me dói muito ser mulher no Brasil e fazer o que eu faço, e estar antenado com as notícias e saber que amanhã, quando eu acordar, eu vou saber de mais uma mulher que foi morta em circunstâncias de extrema violência por um parceiro, ex-parceiro, enfim, tá muito difícil, Ricardo. Não, eu tenho alguma noção disso. É assim, eu obviamente não vivo no Brasil, mas tenho seguido muito notícias e a política no Brasil e infelizmente estou a par disso. E cá em Portugal é assim, os números são mais baixos, mas também a nossa população é muito menor. Muito menor, é. Nós somos 10, 11 milhões de pessoas, aí vocês são 210, 220 milhões por aí, não é? Qualquer coisa assim. E o Pronto. Pronto. território muito grande Sim, também, um território sim. muito Sim. grande, muito vasto, com lugares que são mais pobres, e aí a violência nesses lugares acaba aumentando Uhum, também. Então tem muitas relações a depender de que parte do país nós estamos falando, né? uhum. E é preciso ter em conta que isso acontece, esses números horríveis de feminicídio e violência contra mulheres em relações e etc., acontecem mesmo depois de já ter sido criada, penso que entrou em vigor em 2006, não foi a Lei Maria da Penha, Maria da não foi? Penha. A Maria da Penha, ela foi um passo legislativo Uhum, muito importante, com todos os problemas que possam acontecer, e uhum, mau uso da lei também. Aqui e acolá, claro, né? Acontece de alguma mulher fazer uma denúncia imprópria, alguma coisa do tipo, mas isso absolutamente não anula a importância dessa lei e nem uhum, justifica ataques a ela, porque é sim. uma lei que ela salva vidas.
né? Na prática, ela está aí para isso. E é muito louco isso, Ricardo, porque aqui no Brasil, a extrema-direita tenta o tempo inteiro invalidar a história da Maria da Penha. Eles tentam dizer que não foi como ela contou. Inclusive saiu um documentário. A gente tem um Sim. canal aqui que se chama Brasil Paralelo, que aquilo é uma desgraça que nem deveria existir. É absurdo o que é feito ali, é criminoso, é um trabalho criminoso, não é trabalho jornalístico. Houve um documentário que fizeram em que entrevistaram o agressor dela, não foi? Exatamente. E tentaram mostrar a versão dele e distorcer aquilo que realmente aconteceu, não foi? E distorceram completamente a história de forma a culpabilizar a Sim, vítima, né? sim. E a história da Maria da Penha é uma história estarrecedora de Uhum. violência. Então, assim, você vê que existem pessoas se prestando a esse papel de contar a história dela de uma Sim. forma que criminosamente distorcida, né? E Uhum. usando isso para alimentar uma população perigosíssima de homens Sim. violentos e de homens que são assassinos em potencial aí das suas companheiras, namoradas, mulheres, enfim, é muito grave, cara. Tem coisa assim que eu não entendo como é que acontece, como é que é permitido, como é que a pessoa não tá presa. Aliás, não acontece também aí no Brasil haver movimentos red pill e masculinistas que tentam referir-se à lei da Maria da Penha como sendo misândrica, para ver se Sim, conseguem mandar claro. abaixo a lei Maria da Penha? Sim, sim, de dizer que é uma lei que é absurda, e aí eles fazem aquela comparação ridícula e burra de que o feminicídio seria o contrário de homicídio, né? E de que Hum. feminicídio não faz sentido porque homens morrem muito mais que as mulheres, porque são pessoas que não se dão o menor trabalho de fazer, né, Sim, um raciocínio que é tão simples, que é entender que as mulheres estão morrendo porque são mulheres, porque sim. estão tentando sair de relacionamentos amorosos, né, porque ganham mais do que o homem, e os homens não morrem em circunstâncias assim, eles morrem em conflitos, em acidentes, em várias outras situações que não dá para dizer que Sim. você não vai ter medo de uma mulher. Quantos homens a gente precisaria entrevistar para encontrar um, dois, três que vão dizer, olha, eu tenho medo da minha namorada, da minha mulher, ela pode me Não, matar. e é assim, simplesmente não acontece um homem sair à rua Sair a rua. sozinho Isso! e ter medo de ser E atacado ter por medo. mulheres. Se for por outros homens, Exatamente. se for por outros homens, tudo bem. Agora por mulheres isso não acontece. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter muita paciência para frequentar o mundo, né? Não dá nem para fazer um recorte menor, porque ele está povoado de pessoas idiotas que assim, não raciocinam minimamente para entender a situação. Então, usam sim a Lei Maria da Penha para dizer que os homens são vítimas, que isso é injusto, que eles não recebem a mesma atenção, enfim. Hum. E é engraçado isso, né? Homem se Na- vitimizando. Não, mas sabe o que é que eu acho? Eu ia também falar outra vez acerca das pessoas mais conservadoras que são contra as trabalhadoras sexuais e que são contra Aham. e que são contra o feminismo e que são contra o aborto. Eu acho que, na verdade, no fim de contas, o problema dessas pessoas, e é por isso também que elas são contra o trabalho sexual, contra o aborto, contra a expressão livre da sexualidade feminina, é que no fim de contas o que elas querem mesmo é ter controlo total sobre a sexualidade feminina. Eu acho que é isso Sim, mesmo que elas querem. sim, é um controle dos corpos, né? E Sim, é engraçado você estar falando de pessoas, enfim, de extrema-direita, enfim, mas dentro das pessoas do nosso espectro político, tô falando de mim, né? sim, sim. A gente vai encontrar muita gente que vai ter esse mesmo pensamento de controle desses corpos, de controle dos desejos.
E, inclusive, eu me lembrei de uma coisa agora. É muito comum a gente ver jovens comunistas reproduzindo essa ideia de que a pornografia ela é ruim para a revolução, por exemplo, porque ela vai distrair o homem do que importa, né? Vai distrair o jovem, é, vai tirar do jovem as forças que, na verdade, deveriam ser canalizadas para fazer a revolução. Então, assim, é uma viagem. Tá a perder testosterona a masturbar-se. É uma viagem, assim, que é muito engraçado. E por outro lado, por exemplo, numa discussão com feministas radicais, eu vi que uma delas, que veio com esse papo de vício em pornografia, de que a prostituição era a causa do tráfico de pessoas, de que a Sim. prostituição aumentava a violência contra as mulheres, etc. Todos esses papos que não têm absolutamente nenhuma comprovação científica, né? Social, científica, enfim. E aí eu achei engraçado porque ela era desse grupo Namastê, Good Vibes de sagrado feminino, não sei Hum. o quê. E quer dizer, além desse controle dos corpos, ainda existe essa sacralização, né, do feminino, do sexo, do órgão sexual feminino, que não pode ser usado para ganhar dinheiro, ele é usado para dar à luz, né? Ele é fértil, ele não sei o quê. Então, assim, é muita onda, muita viagem, diferentes grupos aí. E eu confesso para você que eu tenho tido mais paciência com as pessoas que fazem parte do campo oposto, político oposto, assim, porque a gente tem que debater essas questões morais com pessoas, né, que deveriam ter a cabeça um pouco mais aberta. Eu acho isso muito cansativo. É. Então, vou só fazer-lhe mais uma pergunta acerca de sexualidade feminina e depois vamos então entrar um bocadinho no One Piece, porque, enfim, tem de ser. Portanto, eu queria-lhe só perguntar, porque é assim, cá em Portugal, nós também, um país também laico, de maioria católica, aí no Brasil, como é que olha para abordagens da maioria religiosa aí, que eu não tenho a certeza de qual é, se é católica, se é evangélica ou outra, mas como é que olha para abordagens e para a influência que a religião tem no Brasil na tentativa de controlar a sexualidade feminina? E essa é uma pergunta que vai me gerar uma reflexão muito triste. Eu queria poder dizer para você que nós estamos indo muito bem, as pessoas estão cada vez menos dependentes de uma crença religiosa, né? Mas é o contrário. A maioria da população aqui no Brasil ela é católica, ainda, Ok, não sei por ok. quanto tempo, porque o número de evangélicos cresce vertiginosamente, sabe? Onde você anda, Ricardo, você vê uma igreja evangélica, assim, é quase por metro quadrado por aqui. Hum. E a gente sabe, né, que essa proliferação de igrejas evangélicas, igrejas de um modo geral, templos religiosos, é um sintoma de problemas sociais ali, porque a igreja ela é colocada ali para tentar tapar alguns buracos, né? Onde o Estado não alcançou, seja com saúde, com educação, com questões mesmo de assistência social, digamos Uhum. assim. Então, tem muita igreja e eu não sei como que estão os estudos com relação a isso, Ricardo, mas eu Uhum. acredito que é uma impressão assim geral do pessoal que trabalha com ciências sociais, enfim, Sim. de que o conservadorismo está aumentando entre os mais jovens. Uhum. Então, Sim, é sim, por sim, isso sim. que a reflexão é triste, né? Porque veja, eu já vim de uma geração que era bastante conservadora, eu fui criada na igreja. Então, na minha época de criança, infância, começo de adolescência, a gente via um casal do mesmo sexo, a gente achava ainda muito surpreendente aquilo. Hoje não. Porém, por outro lado, a gente tem visto crianças e adolescentes, principalmente nas
reproduções aí de TikTok, Instagram, com os papos muito tortos, né? Muito religiosos, de eu escolhi esperar, então vou casar virgem, ou então vou querer ser uma esposa tradicional, é legal você ficar no lar, ter Uhum. filhos e servir o marido. Tá esquisito, sabe? Esse cenário tá um pouco esquisito. Eu ia dizer, eu não sei, não me lembro de ter visto dados do Brasil, mas em 2023 ou 2024, e também já fizeram estudos aqui em Portugal e os dados indicam o mesmo. Eu vi dados, penso eu, dos Estados Unidos, do Reino Unido, de Portugal, da Coreia do Sul, do Japão, que parece que há uma tendência global entre as pessoas jovens, os jovens adultos, para os homens virarem cada vez mais à direita e as mulheres virarem cada vez mais à esquerda. E depois até há pessoas que pegam nesses dados para tentar explicar em parte porque é que há também hoje em dia um descontentamento tão grande no que diz respeito a relacionamentos amorosos entre homens e mulheres jovens, porque em termos políticos os homens e as mulheres estão cada vez mais distantes. É assim, eu não sei se o mesmo acontece no Brasil ou se são pessoas de ambos os sexos a serem cada vez mais conservadoras, mas pelo menos esses dados assim mais globais indicam isso. Eu não sei, eu fiquei até surpresa ouvindo você. Eu não sabia que estava acontecendo essa tendência. Mas, assim, algumas pesquisas eleitorais aqui no Brasil, o grupo de mulheres ele tem sido realmente decisivo na eleição de candidatos progressistas. Então, quando eles fazem o recorte, né, os homens entre as mulheres, esse aqui está com maior intenção de votos. Então, a mulherada tem feito mesmo uma diferença à esquerda, digamos assim, principalmente por causa dos ataques, né, aos direitos reprodutivos e também essa coisa dos casos de violência que são crescentes e que têm sido cada vez mais publicizados. Eu acredito que isso também influencia esses Sim. números. Mas é a única coisa assim de que eu tenho certeza e que eu posso afirmar. No mais, é uma surpresa para mim. Não, depois, se quiser, eu até lhe posso enviar. Acho que foi uma thread no Twitter ou então mesmo um artigo publicado que eu vi. Eu posso lhe enviar sobre esses Claro. dados que cientistas políticos têm estudado ao redor do globo, porque parece que é uma tendência mais ou menos global e é muito interessante ver isso também. Pode ser, por favor. Sim, claro. Ora, então, vamos falar um bocadinho do One Piece aqui. Vamos. E eu achei engraçado porque no e-mail, no primeiro e-mail de resposta que me enviou, escreveu aquela frase do Luffy: Ah, Kaizoku Oni Orewanaru. Né? E eu achei engraçado também quando eu a vi no podcast Três Irmãos, porque tem uma tatuagem do One Piece. tenho. Ela tá aqui, ó. Pois, pois. Não Pois, sei, mas eu é o achei. Luffy. E eu pedi para a moça que fez o desenho colocar um lenço palestino ao redor do pescoço dele. Não, mas é engraçado porque é assim: o One Piece, é uma pessoa que seja adulta e olhe para o desenho animado pensa assim, isto é para crianças, não sei o quê, mas na verdade o One Piece é um desenho animado, um anime e um mangá muito político, inclusivamente trata-se de lutar contra um governo opressor que opera a nível mundial e inclusive é também um grupo revolucionário, que é o do Dragon e do Sabo e dos outros, certo? Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me encantou, assim. Eu comecei a assistir tem talvez assistir de verdade, assim, parar para assistir todos os dias e sempre ver um episódio. Eu me lembro que eu assistia quando eu ia fazer as refeições, eu acho que tem uns 4 anos por aí.
E para mim, e desde então eu comecei a pesquisar algumas coisas, ler alguns fios no Reddit, inclusive os mais recentes, eu estava vendo o que a galera que assiste, como que a galera via o uso da bandeira, né, do Rei dos Hum. Piratas ali nas manifestações atuais. Inclusive, acho que a capa do meu Twitter é uma bandeira do, do Luffy ao lado de uma bandeira da Palestina. E é engraçado que as pessoas fazem várias discussões e mas ele estaria do lado de Israel ou estaria do lado dos palestinos e tipo, como que pode haver essa dúvida? Isso não faz o menor sentido. Você tem uma série infinita de episódios de povos sendo liberados, né? De populações que estão em situação de domínio e estão sendo oprimidas, violentadas, extorquidas. E e que vão sendo liberadas capítulo após capítulo, e existe todo esse senso de coletividade e de justiça social, né? Então eu acho engraçado como que as pessoas conseguem assistir e não alcançar essa reflexão que é tão óbvia, que está posta ali, né? Não, mas eu vou dizer uma coisa: eu gosto muito do Luffy, mas mesmo assim gosto mais do Dragon, porque é ele que criou o exército revolucionário e para mim no fim vai ser ele o verdadeiro herói, porque foi aquele que fazia parte da Marinha, deixou a Marinha. E Agora se calhar estou a dar um spoiler, porque isto aqui é do. Entretanto, no mangá eles estão em Elbaf e houve um flashback e entretanto ficou-se a saber como é que o Dragon se tornou revolucionário, o que é que ele viu a acontecer para deixar a Marinha, mas enfim, eu acho que ele basicamente é a melhor pessoa da história toda, porque viu os horrores dos dragões celestiais e da Marinha e decidiu, não, eu não vou continuar a contribuir para isto, vou sair e vou criar o meu exército revolucionário porque temos que libertar o mundo destes monstros. e virou um traidor de classe, né? No fim das Sim. contas. É legal demais traçar esses paralelos e eu só lamento que as pessoas consigam ainda assistir sem uma certa dose de senso crítico, né? Porque daí você acaba não fazendo não trazendo essas interpretações para a vida real, mas eu acho eletrizante, assim, uma linguagem de velha, eletrizante. A série eu gosto muito. Não, e é assim, uma coisa que eu também gosto muito do One Piece é que em vez de ser aquela ideia de que há os personagens, os vilões e há os personagens bons e eles são simplesmente bons e simplesmente maus, é que mesmo os vilões têm uma história de vida que leva a perceber porque é que eles se tornaram daquela maneira, né? Não é que tenham São simplesmente. personagens complexos. Sim, são personagens complexas e até mesmo os piores vilões, como o Doflamingo e outros assim, eles passaram por verdadeiros horrores na sua vida para se tornarem assim, e alguns deles foram até vítimas também do governo mundial, Sim, por isso. isso mesmo, isso mesmo. E que na verdade é isso, né? Assim, a gente sempre tem que olhar para os processos Sim. sociais e históricos que moldaram aquela existência, aquela identidade. É muito legal, né, meu amor? É muito legal. A mamãe adora. Então, só mais uma pergunta, então. Qual é que é o seu personagem preferido do One Piece? Meu personagem favorito, olha, eu acho que é o Shanks. Ah, boa. Gostei da escolha. Mas porquê? Há alguma razão em especial? Eu acho que eu gosto muito, muito do Luffy, inclusive tatuei aqui no meu braço, acho uma fofura, mas eu sou um pouco mais rabugenta de espírito, eu acho. Eu costumo sempre dizer isso, né? Que eu tenho uma grande falha como comunista, que é o fato de eu ser pessimista.
Porque o comunista não pode ser pessimista, né? Ele tem que, acima de tudo, ter esperança na mudança, na revolução, enfim, na transformação social. Mas eu sou muitíssimo pessimista, então quando eu encontro assim um personagem que ele tem essa preocupação, mas ele é um pouco rabugento, deprimido, eu acho que eu curto, eu gosto. Pronto, é assim o meu preferido, mas lá está, pode ainda não ter chegado a este ponto da história e eu estar aqui a mandar um pouco de spoilers, mas o meu preferido neste momento é o Dragon, mas também gosto muito do Rox, pronto, agora sabe-se que é o pai do Barba Negra, porque ele tem uma história de vida muito boa mesmo, muito boa. Muito bom. Pronto, então, olha, cá, antes de terminarmos, onde é que as pessoas podem encontrá-la na internet? Tá. Eu uso principalmente o Instagram, assim, se a pessoa não quiser dar de cara com bunda gigante, nudez, etc., eu acho que o ideal é ir até o Instagram. E lá eu estou com uma conta.k. Esse Ok, K se escreve K, A e H, como o meu K de Cadantas que está aparecendo aqui na tela. sim. Isso no Instagram. Mas as minhas redes todas, de um modo geral, elas são assim, conta K. Só no Instagram que tem esse pontinho no meio. Então, tem um canal no YouTube que eu voltei a criar agora para ele. Tá, tá ainda um pouco aos trancos e barrancos, porque eu faço muita coisa Uhum. e a gente sabe que para manter uma rede social e criar conteúdo, editar, Sim. postar, dá um trabalho, né? A gente precisa de um Uhum. tempo. Então, eu tô voltando aos poucos com o canal no YouTube. E no YouTube eu gosto de falar sobre tudo, sobre meu posicionamento político, opiniões, livros, enfim. E tem o Twitter, que aí já é o que eu chamo de zona de meretrício, porque lá é tudo sem filtro, explícito, que também é conta K. Conta K Twitter, conta K YouTube, conta.k Instagram. E para quem quiser, obviamente, conhecer os canais, né? Os canais 18+, nesse caso, qualquer uma das minhas redes sociais leva até eles, porque eu sempre compartilho o link. Então, é isso. Ok, eu vou incluir isso tudo na descrição e olhe cá, Muito obrigada. muito obrigado, adorei a conversa e se estiver interessado, eu gostava muito de um dia continuar a conversa, fazer uma parte 2 disto, porque há aqui ainda muita coisa, principalmente porque eu me tenho informado muito sobre o Brasil e a política no Brasil, há aqui muitos outros tópicos que eu gostava de conversar consigo, se estiver disponível para isso, claro. Claro, eu vou adorar. Se você quiser, a gente pode fazer o post em conjunto, eu acho, aqui no Colocar como YouTube, né? um colaborador no YouTube, sim. Claro, claro. E sim, estou super aberta, adorei a conversa. Me convide, porque eu gosto muito de conversar sobre tudo, até sobre a minha vida pessoal, eu estou falando muito abertamente. E tem os meus livros também, tem bastante coisa aí que dá pra gente explorar. Muito obrigada pelo convite, Ricardo, adorei. Hi guys, thank you for watching this interview until the end. If you liked it, please share it, leave a like and hit the subscription button. This show is brought to you by Enlights, learning and development done differently. Check their website at enlights.com and also please consider supporting the show on Patreon or PayPal. I would also like to give a huge thank you to my main patrons and PayPal supporters. Per Ergo Larsen, Jerry Mullerens, Frederick Sunda, Bernardo Seixas, Olaf Alex, Adam Kessel, Matthew Whittingford, Arno Wolf, Tim Hollis, Eric Alenia, John Connors, Philip Forrest Connolly, Dan Demetri, Robert Windiger, Rui Inácio, Zup, Marco Neves, Colin Holbrook, Phil Kavanagh, Michael Stormir, Samuel André, Francis Forte, Tiago Nunes, Fergal Cossen, Hal Herzog, Nuno Machado, Jonathan Labyrinth, João Linhares, Stantantia, Samuel Correia, Eric Hines, Mark Smith, João Eira, Tom Hummel, Sardas France, David Sloan Wilson, Yacila Dez Araújo, Romain Roach, Diego Londonho Correia, Yannick Punter, Adana Rusmani, Charlotte Bliss, Nicole Barbaro, Adam Hunt, Pavlo Stasevski, Nelek Bak, Madison, Gary G. Allman, Sam Afzal, Adrian Yeager, Paul Tolentino, João Barbosa, Julian Price, Edward Hall, Edin Bronner,
Douglas Fry, Franca Bortolotti, Gabriel Pontes Cortez, Ursula Litsky, Scott, Zachary Fish, Tim Duffy, Sonny Smith, John Wiseman, Daniel Friedman, William Buckner, Paul George Arnaud, Luke Loaki, Georgios Theophanos, Chris Williamson, Peter Wolozin, David Williams, Diogo Costa, Anton Erickson, Charles Murray, Alex Shaw, Maury Martinez, Coralie Chevalier, Bangalore Atheists, Larry Dealey Jr., Old Errington, Sterry, Michael Bailey, Dan Sperber, Robert Grassi, Igor N., Jeff McMahon, Jake Zool, Barnabas Radix, Mark Campbell, Thomas Dovner, Luke Nissen, Chris Story, Kimberly Johnson, Benjamin Galbert, Jessica Nowicki, Linda Brandon, Nicholas Carlson, Ismael Benzliman, George Coriatis, Valentin Steinman, Per Crowley, Kate Van Goller, Alexander Hubbard, Liam Dunaway, BR, Masood Ali Mohammadi, Perpendicular, Jonas Hertner, Ursula Goodenough, Gregory Hastings, David Pinsoff, Sean Nelson, Mike Lavigne, and Dios Necht. A special thanks to my producers, Isar Webb, Jim Frank, Lucas Stafiniak, Tom Vanagdam, Bernard Igni, Curtis Dixon, Benedict Mueller, Thomas Trumbull, Catherine and Patrick Tobin, John Carlo Montenegro, Alnick Ortiz, and Nick Golden, and to my executive producers, Matthew Lavender, Sergio Quadriano, Bogdan Kanivets, and Rosie. Thank you for all.